Vós sois o sal da terra, já raiou a nova era. O tempo é fecundo, vós sois a luz do mundo. Evangelho, vida e amor, Evangelho do nosso Senhor. Boa noite a todos, sempre muito bem-vindos à casa de Nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré. É uma emoção muito grande, desde o momento que a Elizabeth, o Alex, a Lilian chegaram aqui, eu falei assim, gente, me belisca para ver se é verdade. É uma oportunidade tão grande que aqui temos 3 anos de Casa de Maria, e fomos abençoados com a presença deles, né? Elizabeth, o Alex, com mais de 20 anos aí, né? De apresentações por todo o país, sempre nos trazendo ricos ensinamentos doutrinários, passagens do Evangelho, que com certeza nós vamos ver em todas as músicas. A riqueza da melodia, esta sintonia que hoje, que neste momento a gente já está sentindo, conexão com um plano maior. Essa é uma grande oportunidade, com certeza, onde não só músicas espíritas ela trabalha, mas todas as músicas de todas as religiões. Então, gente, vamos abraçar nesse momento essa grande oportunidade que estamos tendo. A emoção é grande, mas eu tenho certeza que vai ser uma grande oportunidade que vamos ter. Não sei quando depois, mas vamos aproveitar ao máximo. Emoção, gente, emoção. Então, eu os convido nesse momento para que a gente possa fazer a nossa prece inicial. Fechar os nossos olhos nesse momento. Deixar todos os nossos problemas, tudo aquilo que hoje nos dificultou, nos abalou no nosso dia a dia. E trazer nesse momento bálsamo que aliviará todas essas dificuldades, todas as tristezas, as enfermidades às quais todos nós passamos. Música que acalentará o nosso espírito, refrigério da nossa alma. A espiritualidade amiga, benfeitora, que só temos a agradecer. Agradecer a Deus pela vida, agradecer a Jesus por estar sempre conosco, junto de nós, ainda que imperfeitos somos. Agradecer a esta mãe que nos fez o convite em sua casa, e que jamais possamos dizer, vou desistir. Não, jamais. Vamos seguir em frente, porque ela está junto a nós, com teu manto de luz, a nos envolver, a nos cobrir, a nos trazer a esperança, a nos trazer bom ânimo, a nos trazer a fé de que tanto precisamos. A esta espiritualidade amiga, benfeitora, trabalhadores da casa de Maria, aos servos de Nossa Mãe Santíssima. E, com certeza, junto a Elizabeth, ao Alex, estão todos aqui. Que sintamos essas energias, que possamos fazer o maior proveito deste momento que nos é ofertado. Obrigada a tudo que estamos recebendo agora. Que Jesus os abençoe. Que assim seja.
Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Agora, boa noite oficial, boa noite a todos. Bem-vindos. Nós tenhamos uma noite de muita paz, mesmo com o tempo dificultando aqui para cantar, porque o tempo está seco, né, gente? Garganta fica aqui, fica uma beleza. Mas que Maria nos abençoe, que hoje alguma fala, ou alguma música, ou algum tom, melodia, possa tocar fundo no nosso coração, né? Como a nossa irmã disse aqui, vamos aproveitar, não é aproveitar Elizabeth ou Alex, é aproveitar que você saiu de casa, veio para cá, dando o que você tem de mais precioso, que não é o dinheiro, é o seu tempo. Você não sabe que dia que você vai voltar, se vai ser daqui a pouquinho, se vai ser hoje, se vai ser amanhã, e você está aqui. Então não desperdice, aproveite, medite, pense na sua vida, pense nas coisas que você precisa fazer enquanto está encarnado, já que você saiu, já que você veio, né, sem julgamentos,
mas cuida de você agora, da sua alma, aproveita. E se estiver incomodado, também sai. Não fique incomodado. Se incomodar, pode ir. Faça o que seu coração sentir. Seja sincero. Que assim a gente tem muito ganho, muito lucro. E a espiritualidade escutando o nosso coração e lendo os nossos pensamentos, de acordo com a nossa necessidade e merecimento, nos acessa. Então, o que eu desejo hoje é que cada um de nós, incluindo nós dois, possamos sair daqui bem melhores do que nós chegamos. Combinado? Então, boa noite, Alex. Seja bem-vindo. Boa noite. Agora vocês vão caprichar no boa noite, porque o povo de casa está acompanhando, gente. Nós abrimos um centro espírita aqui, com as portas abertas para o universo. Nós já temos aqui quase 100 famílias iniciando conosco. Então, boa noite. Boa noite. Muito bem. Eles que pedem para eu fazer isso, sabe? Porque eles falam que querem sentir a vibração daqui. Os amigos espirituais disseram que aqueles que realmente se colocam, numa condição favorável, conseguem absorver energias, assim como nós, que estamos presencialmente num ambiente como esse, participando de um evento, especialmente quando a música se faz presente. Então, o pessoal de casa pode ficar confiante, Mas a gente sabe que tem muita gente que está lá agora fazendo janta, não é assim? Vocês também são assim. Está lá limpando casa, ajeitando menino e assim por diante, Mas o mais importante é que os nossos corações estejam entrelaçados nessa noite de quinta-feira, Dia 12 de setembro de 2024. Hoje nós estamos na cidade de Uchoa, São Paulo, no Grupo Espírita Maria de Nazaré. É a nossa primeira vez aqui presencialmente. Com certeza nós já viemos aqui uns dias antes, porque a espiritualidade permite que isso aconteça, em espírito, para experimentarmos essa vibração, de forma que, nesse instante, nós sejamos instrumentos mais úteis dessa espiritualidade, para conseguir colaborar com aquilo que eles planejaram bem antes de nós chegarmos aqui. Essa é a nossa transmissão de número 1174. A gente faz questão de dizer isso, porque muitos vêm acessar, a gente sabe lá quando, Então, é uma forma de ter uma referência, caso haja alguma situação que necessite de algum tipo de consulta. Nós temos o hábito de escolher um tema para cada evento, para nortear as reflexões, recheado, com essas canções que vocês com certeza já conhecem. E na noite de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante. O título é Não Confundas. Essa é uma mensagem do nosso querido Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, num livro chamado Vinha de Luz. É o capítulo 13 do livro Vinha de Luz. Esse é um livro de cabeceira de muitos de nós espíritas, Muito utilizado nos estudos, nas casas espíritas, muitas vezes até no Evangelho no Lar. É um livro muito útil, que Emmanuel caprichou. Então, Emmanuel fala disso, não confundas. Tem alguém aqui que está confuso? Sabe assim, quando você está pensando que eu tenho que fazer uma escolha, gente, é importante, é muito significativa para a minha vida. O que eu faço? Vou por aqui, vou por ali, vou, não vou? E tem alguns que a confusão é tão grande que eles ficam assim, tipo lá em Minas Gerais, Dom Covim, Oncotô, Poncovô, sabe? A pessoa não sabe de onde veio, muito menos onde se encontra e muito menos ainda para onde está caminhando. É natural que nós nos deparemos com irmãos nossos extremamente confusos. Então, com certeza, para nós que ainda temos as nossas dúvidas no dia a dia, não escapa um, o tema é extremamente importante. Emmanuel começa fazendo uma citação de uma das cartas de Paulo. Está lá em Romanos, capítulo 10, no 11º versículo. Paulo disse assim: porque a Escritura diz,
todo aquele que crer nele não será confundido. Então, a nossa confusão, as nossas tantas dúvidas ainda, de acordo com Paulo, se devem, à nossa crença ainda muito limitada no nosso mestre, no nosso guia, no nosso modelo, que é Jesus. Quem de nós não tem dificuldade de fazer nas nossas escolhas? E às vezes a gente acaba de escolher e fala assim, poxa, me confundi. Cassimiro Cunha, também psicografado por Chico Xavier, ele tem uma estrofe só muito interessante para a gente começar a mergulhar na nossa própria intimidade, Ele fala assim: entre um monte de ouro e meio quilo de pão, a fome que é verdadeira não padece indecisão. Vamos de novo? Entre um monte de ouro puro e meio quilo de pão, a fome que é verdadeira não padece indecisão. O próprio Emmanuel, no livro 50 anos depois, no capítulo 3, chamado Estrada de Amargura, ele descreve um diálogo entre Neio Lúcio e Célia. Neio Lúcio se dirige a Célia e fala sobre essa questão da indecisão. É um diálogo interessante que eu tenho certeza que é uma boa orientação para nós também. Ele diz assim: Célia, mantenha a tua consciência sempre pura, e se algum dia a dúvida vier a perturbar o teu coração, pergunta a ti mesma o que faria o mestre em teu lugar, em idênticas circunstâncias. Nessa dúvida que paira sobre a sua mente agora, o que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Aquela resposta que está te aguardando, o que Jesus diria se estivesse em teu lugar? Você está precisando escolher agora. Vou seguir para onde? Em seus passos, qual caminho Jesus escolheria? Os amigos espirituais têm complementado essa reflexão proposta por Neio Lúcio, pedindo que a gente avance um pouco mais, perguntando assim: no meu lugar, Jesus faria as coisas que eu faço? No meu lugar, Jesus falaria, da boca de Jesus partiriam palavras que partem da minha. No meu lugar, Jesus investiria o seu tempo, a sua energia para pensar as coisas que eu penso. Neio Lúcio conclui: Célia, assim aprenderás a proceder com firmeza, iluminando as tuas resoluções com a luz do Evangelho. É um exercício simples, muito simples. No livro Palavras de Vida Eterna, o mesmo Emmanuel orienta o seguinte, essa orientação dele, nós vamos aproveitar enquanto nós ouvimos essa próxima canção, tá? Ele fala assim, a hora da incerteza é, sobretudo, a hora da prece. Como diz os meninos, pintou a dúvida, para e se coloque em prece. Porque com certeza você terá uma conexão muito maior com aqueles que têm condição de sugerir alternativas. A escolha é nossa.
que sofrem, sorria para a vida, seja feliz. Ama o quanto possas, caminha sempre mais, abre a tua porta, deixa o amor entrar. Brilha a vossa luz no amparo aos que sofrem, sorria para a vida, seja feliz. Ama o quanto possas, caminha sempre mais, abre a tua porta, deixa o amor entrar. Viver, viver e ser feliz, buscar o amor é se encontrar. Viver, viver e ser feliz, buscar o amor é se encontrar. Viver e ser feliz. Não basta viver. É preciso experimentar essa felicidade, mesmo que momentânea, gente, por alguns minutos que sejam por dia. A vida arrastada, cinza, opaca, sabe, assim, em preto e branco, não tem cor, ela começa a ficar sem graça e a gente vai desanimando. E, consequentemente, a confusão, ela toma conta do nosso ser. E esse não é o propósito de Jesus. Jesus não quer ninguém confuso por aqui. Muito pelo contrário. Emmanuel, ele vai conduzir essa nossa reflexão de uma forma muito interessante a partir de agora. Ele diz assim: em todos os círculos do cristianismo, há formas diversas quanto à crença individual. Você crê de um jeito, Rafael. É Benedito? Seu Benedito crê de uma outra forma. A Selma de uma outra forma. Mesmo estando convivendo no dia a dia, sendo muito próximos. É seu Arthur? É Arthur? O seu Arthur mesmo estando lá, no dia a dia, dando trabalho para a dona Selma. Não é, sabe? É ele que me falou. São crenças diferentes. É natural que seja assim. E aí, Emmanuel dá alguns exemplos para nós. Nós precisamos entender sobre as confusões que ainda visitam as nossas mentes. Ele fala assim: há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança. O padre falou, está falado. Não raciocina, não questiona. Conhece gente assim? A maioria de nós, gente, eu em primeiramente, né, temos um berço católico. A gente sabe disso que Emmanuel está falando aqui. Mas ele não se restringe aos nossos irmãos católicos. Ele fala que há reformistas evangélicos que se limitam
a fórmula verbal. Na falação é uma beleza, é uma maravilha, mas nem sempre a fazeção está coerente com aquilo que diz. Esses dias nós estávamos transmitindo uma live da sala lá de casa. Gente, vocês acreditam que entrou na live uma colega de infância minha? Eu cheguei a tremer a hora que ela apareceu lá. Aquela história da Elizabeth de ler pensamento da gente, né? Aí ela escreveu assim: nossa, o Alex falando de Jesus, não acredito. Eu pensei assim: menina, você fica quieta, senão eu te bloqueio aqui, você não fala mais nada não. Mas depois, sabe, com a ajuda dos amigos espirituais, porque eu fiquei satisfeito, eu falei assim: não, ela está me elogiando, né? Ela já está dizendo que hoje eu já estou conseguindo falar do Cristo. Eu fiquei pensando assim: quem sabe daqui a uns anos, né? Ela aparece de novo e olha assim: nossa, olha o Alex, além de falar de Jesus, ele está fazendo as coisas que ele fala. Olha que beleza! Já vou ter melhorado mais um tiquinho, não é? Que coisa boa! Os espíritas não escaparam aqui do Emmanuel, não. Ele falou assim, que há espiritistas que se concentram com todas as expressões da fé na organização mediúnica. Nós fomos numa casa espírita esse dia, lá tem um dono da reunião mediúnica, o dono das cadeiras, o dono do som, o dono da cozinha, tinha o dono da cascada de batatinha. Aí tinha alguém que queria ajudar a cascar a batatinha, chegou assim, toda solícita, ela já foi pegando facas, batatinha. A dona da cascada de batatinha já pôs ela para correr loguinho, falou: não, aqui não é assim não. Você nem fez curso de cascar batatinha? Tem um livro chamado Voltei. Quem não leu, leia. Irmão Jacó. Pensa num sujeito organizado, do ponto de vista assim, da organização mediúnica e companhia limitada aqui, ó. Quando ele chegou da banda de lá, gente, pensa na decepção. Ele conta, corajoso. Então, católicos, evangélicos, espíritas, né, que concentram a sua crença em pessoas, em liderança. A Elizabeth Lacerda, eu vou escutar o que ela falar, porque eu vou fazer. Emmanuel fala assim, que é natural, portanto, a colheita de desilusões. Chico, por orientação da espiritualidade, falava que desilusão é a visita da verdade. E a verdade nos visita sempre. Nossa, olha fulano lá, e aí a gente desilude. E às vezes a gente sai do 8 e vai para 80, aquela vontade, aquela energia que a gente tinha, né? Aquela crença, e a gente desanima e dá uma ré para trás, né? Como diz lá no meu Goiás. Conhece gente assim? Acreditava demais naquele médico, curador, mas era bom, de repente, olha o que o homem aprontou. O padre, gente, olha lá. Olha o pastor, o que ele está fazendo? Não acredito mais nem em Deus também não. Só que fica um alerta aqui antes da próxima canção, viu? Do próprio Emmanuel, dessa vez no livro chamado Rumo Certo. O título da mensagem é um só problema. Eu peguei só 3 frases aqui para posicionar a gente em relação às nossas reações, viu? Quando nós desiludimos. Ele fala assim: quando a ilusão nos colhe o espírito, impelindo-nos para amargosos desenganos, evidentemente não nos é lícito lançar a responsabilidade integral do fracasso de nossa expectativa sobre os outros. Não é lícito, não é conveniente, não é permitido transferir para o padre, para o pastor, para a sogra, para o cunhado, para o dirigente do centro, para o prefeito. Já que no fundo, diz Emmanuel, somos nós mesmos que nos deixamos embair
que significa iludir pela nossa própria superestimação acerca de criaturas e circunstâncias. Nós demos corda, e agora a gente quer transferir para o outro a responsabilidade da nossa desilusão, do nosso desengano. Espera aí, no mínimo vamos compartilhar a responsabilidade para daqui para frente nós alinharmos melhor a nossa conduta. Pensa aí nas suas desilusões. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás o abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor. Então cantaremos aleluia, aleluia, aleluia,
uma das que vocês mais gostam, né? Eu estou tirando os tons baixos, gente, para economizar minha voz. Viu? Então, estou vendo que vocês estão com dificuldade para cantar, né? Mas eu estou abaixando os tons para eu conseguir ir até o final, porque realmente essa secura está me afetando bastante. Mas vamos devagarinho, né? Muito bem. Gente, essa transmissão, ela acontece no nosso canal do YouTube de palestras de evangelhos musicais. O canal chama-se Liz de Elizabeth, né? Liz e Alex. Porque tem o canal das músicas, que é o canal Elizabeth Lacerda. A gente comenta porque, para o pessoal de casa, aparecem uma série de imagens. E para o evento de hoje, tem imagens de Jesus sendo projetadas aqui, maravilhosas. Então, se porventura você tiver vontade, né, desejo, curiosidade, depois, quando chegar em casa, você pode acessar o link, os meninos aqui da casa têm para enviar para vocês aí, podem solicitar. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem para cada um de vocês. Agora, por exemplo, está aparecendo uma imagem de Jesus extremamente, um olhar assim, compenetrante. Vocês vão gostar. Bom, Emmanuel continua aqui dizendo para nós assim, ó, em todos os lugares, há sacerdotes que não satisfazem. Eu disse que meu berço é católico. Às vezes eu vou fazer algumas perguntas para o padre da minha comunidade, e as respostas, mesmo ali na minha adolescência, juventude, faz pouco tempo, esses dias, eu não conseguia achar que aquilo tinha muito sentido, sabe? Não satisfazia. Às vezes até o comportamento, né? Porque nós somos assim, nós ainda julgamos muito, né? A gente acha que quando nasceu a gente não recebeu fralda, não, a gente recebeu foi toga, para ser juiz, né? Há fórmulas verbalistas também que não atendem. E médiuns que não solucionam todas as necessidades. E aí eu projeto no médium, chego na casa espírita, cheio de problema, na busca de uma solução, e a solução que ele me oferece está longe daquela que eu gostaria de receber. Porque nós ainda somos assim, a gente quer que o outro fale aquilo que nós queremos escutar, aquilo que é agradável, que pode ser diferente daquilo que nós necessitamos. Então é natural que isso aconteça. Além disso, Emmanuel diz, temos a considerar que a crença cega, distante do Cristo, pode redundar em séria perturbação. Aqui não muito distante de nós, aí tem irmãos que têm uma crença tão cega, que ele acredita que se ele entrar dentro de um avião e explodir um prédio lá, alguma coisa, ele vai ter direito a ir para um lugar maravilhoso, ter cerveja para o resto da eternidade, mel e namorar as moças mais lindas do universo. E para isso ele não preocupa nadinha de embrulhar numas bombas e riscar o fosque. Se é que você me entende. Quase sempre, diz Emmanuel, os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoística, no culto comum, no sentimento rudimentar, ainda assim, limitado, pouco desenvolvido da religiosidade. E daí, os desastres do coração. E quando a gente põe uma expectativa alta e o trem dá errado, o tombo é maior. Vocês já escutaram isso? Quanto mais a gente cria expectativa e essa expectativa não é atendida, maior é o tamanho da frustração, do sentimento de desilusão, de desengano e, consequentemente, de perdição. Pensa, só analisa. Então nós temos que ter cuidado também, porque é bom a gente analisar os dois lados da moeda, né? Porque senão a gente começa a apontar o dedo, a desconfiar demais dos companheiros. Fala assim, não, pera aí, então deixa eu pôr uns 2, 3 pés para trás aqui, porque esse médio aí, disso aí não, hein?
Esse pastor, deixa eu desconfiar mais aqui, ó. Professor Albino Teixeira, eu só chamo Albino Teixeira de professor, gente, eu não sei falar outro nome, é impressionante. Inclusive na casa que leva o nome dele, em Belo Horizonte, esses dias eu fiz a mesma coisa. No livro O Espírito da Verdade, capítulo 33, ele assinou um capítulo chamado Página do Caminho. E lá ele disse assim, que o coração mais belo que pulsou entre os homens, respirava na multidão e seguia só. Ele está falando de Jesus. Possuía legiões de espíritos angélicos e aproveitou o concurso de amigos frágeis que o abandonaram na hora extrema. Você concorda comigo que Jesus veio lá de mundos acima dos mundos celestes, divinos? Ele teve que fazer um preparo de acordo com a espiritualidade extraordinário para conseguir que o seu espírito habitasse um corpo humano. No século I, lá na Palestina. Por que Jesus não chamou os companheiros lá e falou assim, não, gente, fazer um grupo de zap lá com os amigos, só os top, só os fera da galáxia. Assim, não, vamos lá na Terra consertar aquele planeta, lá vamos. Precisava mais do que uma meia dúzia, não? Mas já que ele escolheu 12, ele podia ter escolhido 12, do padrão dele para lá. Dizia que ajeitava os trem nos tantinhos, concorda? Mas esse não é o propósito, no espírito de luz, não é fazer por nós. Ele veio e foi convidando, um por um. O mais estudado era o Judas. Tinha uns brutos igual canto de cerca, como diz lá na minha terra. Pedro, por exemplo, Simão Pedro, ele era custoso, mas era uma energia que Jesus sabia que era importante para aquele momento, de base, de alicerce. Ele foi trabalhando nesse povo, e ele acredita em nós, hoje ele está repetindo o convite. A mesma coisa que ele fez com aqueles pescadores lá no Mar da Galileia. Venham, sigam-me, e eu os tornarei pescadores de homens, pescadores de almas. Ele está fazendo a mesma coisa com a gente hoje. E se nós não seguirmos, perdidos como nós estamos, incertos desse tamanho, como é que nós vamos pescar alguma coisa que presta? Nós vamos morrer de fome em cima do saco de ouro, que é o que está acontecendo, desnutridos espiritualmente. Fisicamente nós estamos até assim, rechonchudinho, né? Mas espiritualmente raquíticos, anêmicos, infelizmente. Jesus ajudava a todos e chorou sem ninguém. Ele é a referência. Mas ao carregar a cruz no monte áspero, diz Albino Teixeira, ensinou-nos que as asas da imortalidade podem ser extraídas do fardo da aflição. Kardec deixou um capítulo lá praticamente para explicar para nós que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E Albino Teixeira encerra dizendo assim, ó, e que no território moral do bem, alma alguma caminha solitária, porque vive tranquila na presença de Deus. Como a gente repete sempre, né, um recado dos amigos espirituais, ainda mais aqui na casa de Maria, faz mais sentido ainda. Nós dois estávamos meio desenganados esses tempos atrás, aí, sabe? Perdidinho, como diz na minha terra. Vacilantes, com medo. O amigo espiritual falou assim, Maria é sua mãe. A mãe Maria Santíssima, como você apresentou a casa aqui hoje, a casa da mãe Maria Santíssima. Maria é nossa mãe, Jesus é nosso irmão, Deus é nosso Pai. Você está com medo do quê? Você acha que não tem gerência nesse universo? Que o mundo está perdido? Que o mundo está piorando? Você ainda acha isso?
no território moral do bem, alma alguma caminha solitária, porque vive tranquila na presença de Deus. Judas triste, solitário, relembrando o Calvário, cego de tanto sofrer, tem a culpa e o remorso a lhe doer. No meio da noite escura, escuta a voz da brandura: meu filho, por que choras? Acaso não sabes, Senhora, sou eu, Judas traidor, aquele que com um beijo entregou o nosso Senhor. Deixa-me sofrer as dores, pois mereço a escuridão. Não há quem me abençoe, me perdoe ou me faça uma oração. Meu filho, sei que sofres, sei também que te preocupas com remorso que escutas. Venho apenas falar-te, confia em Deus que é teu Pai. O Pai jamais condena um filho à eterna pena. Venho como toda mãe resgatar um filho amado. Sofre então com paciência, não estás desamparado. Quem és tu que assim me falas? Sabes tão pouco de mim. És bendita irradiando amor. Não sabes presença divina do meu fardo e da minha sina. Aquele homem de luz fui eu que levei a cruz. Eu conheço a tua história, vim aqui pra te dizer: fui eu que dei a luz ao homem
chamado Jesus. Venho trazer-te o perdão, conforto e consolação. Levanta, aceita e confia. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. Vem, dá-me tua mão, vamos recomeçar. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. Uma dívida paga. Essa canção havia sido sugerida, né, que fosse apresentada nessa noite, e nada mais justo, né, trazendo essa presença de Maria na casa de Maria, ainda mais com a presença de Judas, né, que na atualidade já se encontra, gente, mas muito, muito iluminado, muito além daquilo que nós ainda conseguimos alcançar, né? Que bênção! Diferente do que muitos que ainda têm o hábito de malhar o Judas, né? Considerar que o pecado cometido por ele não tem perdão, é um inferno eterno. Isso já caiu por terra há muito tempo com as orientações consoladoras, né? Esclarecedoras da doutrina espírita. Que bênção para nós que temos o privilégio de acessar essas informações. Somos muito poucos ainda, considerando o percentual de espíritas encarnados no planeta Terra. E também aqueles que se vinculam ao espiritismo no mundo dos que não mais habitam um corpo físico. Mesmo sabendo que muitos que não se declaram espíritas, mas que mesmo em outras famílias religiosas buscam os conhecimentos. Estes também nós podemos considerar como grandes privilegiados. Honremos, né, gente? A quem muito foi dado, muito será pedido. Nós temos muita coisa para poder colaborar. Diz Emmanuel que o discípulo sincero, em todas as circunstâncias, ele não falou em algumas, ele não disse na maioria, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade da falência na colaboração humana, e por isso coloca o ensino de Jesus acima de tudo. O discípulo sincero, ele leva em consideração, ele compreende a probabilidade da falência do outro, mas especialmente da falência de si mesmo. A Elizabeth sempre cita o caso de Alcione, né, um espírito já habitante de um orbe bem mais avançado do que a Terra, né, ainda em provas e expiações, quando se dignou a reencarnar por aqui para colaborar com a evolução de um irmão especialmente, e o mentor se dirige a ela dizendo assim: toma cuidado, você já está adiantadinho, mas você está correndo todo o risco do planeta, da vibração daquele planeta lá, tem o véu do esquecimento, tem as leis que regem aquele orbe. Tipo assim, gente, na nossa linguagem, falou assim: fica esperta, é risco. Então, nós que ainda estamos muito mais oscilantes do que uma Alcione, corremos muito mais riscos ainda da falência do que ela. Se nós corremos, nossos irmãos também correm. Então, é preciso que a gente considere essa possibilidade da falência.
Por isso a espiritualidade coloca Jesus como mestre, como guia, como modelo. Os amigos espirituais têm insistido conosco para que nós, diante de situações, né, nós andamos muito, e nem sempre as coisas acontecem conforme nós gostaríamos que acontecesse. Vocês acham que todos os eventos realizados são exatamente como nós gostaríamos que fossem? Nem todos. Mas normalmente depois a gente percebe que foi na medida da necessidade. A nossa necessidade é diferente do que a gente deseja. O que eu quero nem sempre é o que eu preciso. E aí, quando não dá do jeito que eu quero, eu começo a transferir a responsabilidade. Eu ponho a culpa em alguém, na situação, na pessoa, nas coisas, e eu me decepciono, eu me desencanto, eu me desiludo, e aí eu fico perdido. Será que a gente continua com isso, hein? Não, trem custoso, tem que sair de casa, largar menino para trás, os parentes não chamam mais nem para aniversário, os compadres já não é mais compadre, sabe? Os meninos que falavam benção, porque a gente tinha batizado lá em 1900 e bolinha, já não é minha madrinha mais não. Aí a gente pensa, será que compensa isso, hein? Aí o amigo espiritual falou assim, coloca o ensino de Jesus acima de tudo. Só que ele falou isso de uma outra forma, ele falou assim, para e pensa o seguinte, o patrão é Jesus. Quem sabe aqui no caso de vocês podem fazer um pouco diferente, né? Quando alguém decepcionar, não fizer do jeito que você queria, aquele maridão, nossa senhora, já falei umas 300 vezes, já expliquei para aquela criatura como é que tinha que ser, mas a criatura não me escuta, fica repetindo os trem. O povo agora, eu vou esperar ele escrever, está todo mundo olhando para você. Eu estou te falando, aí não está, gente? Vamos ver o que ela vai escrever ali primeiro, depois eu continuo aqui. Ponto. Ainda faz uns desenhos ainda, exibita. É minha terra, o povo fala assim. O amigo espiritual falou assim, o patrão é Jesus. Aqui vocês podem falar assim, a patroa é Dona Maria. O médium não sei o que, não sei o que. Eu trabalho para Maria de Nazaré. Não vai ter desilusão. Acabou. Entende isso? E nós que falimos, nós temos que entender uma coisa, sem o risco da falência, a gente paralisa a nossa evolução, gente. O medo de errar é o que mais está levando espíritos a jogar fora a própria reencarnação. Nós não arriscamos, nós não investimos. O povo está só olhando para você, não está nem prestando atenção mais nos trem que eu estou falando. Brincadeira, gente. Essa frase que está sendo escrita agora, ela foi dita por Chico Xavier. O próprio Emmanuel, no livro Justiça Divina, nós estamos quase concluindo o estudo do livro Justiça Divina nas nossas lives aqui. No capítulo 16, o capítulo chama assim, Na Escola da Vida. Ele fala assim, Deus não abandona ninguém. E ainda mesmo os filhos mais infelizes têm uma possibilidade de reajuste através da reencarnação, que é a escola da vida. Você entendeu? Ou não? Deus não abandona seus filhos, mesmo os mais infelizes. E mesmo se você falir 1, 2, 3, 4 mil, a providência divina vai providenciar um reajuste para você, através da reencarnação. Que jeito que você acha que Judas resgatou? A música disse, vem meu filho, levanta daí, vamos projetar uma nova existência para você, para que você possa recomeçar a sua caminhada nos propósitos do bem, na direção da luz. É isso.
beiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse, amor que almejas seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. O povo de casa está mais curioso do que os que estavam aqui enquanto você estava escrevendo. Agora, para os de casa, talvez até para quem está lá no fundo, ela vai ter que falar o que ela escreveu aqui, né, gente? Não, Né? leia aí. Porque se tiver alguém aí como eu, que da terceira fila para lá já mistura tudo, não vai conseguir. Leia, por gentileza. A desilusão é a visita da verdade. A cada um dou o direito de ser o que é, como é. E a mim, o dever de ser melhor a cada dia. Chico Xavier. Muito bem. É claro que ele escreveu isso com palavras mais refinadas, né? Mais certinho. Nossa, agora está aparecendo uma imagem de Jesus sentado,
rodeado de crianças atrás. Coisa mais linda. Se eu fosse vocês, eu ia lá depois para dar uma olhada. O povo de casa deve estar achando bom aí. Mas Emmanuel continua alertando a cada um de nós, né? Ele fala que o mestre não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual. É porque Emmanuel nos conhece, gente. Ele sabe que nós somos ainda custosinho. Quem aqui nunca se desiludiu com alguém e falou assim, nunca mais? Tinha uma expressão no meu até que falava assim, eu juro de pé junto que eu não entro nessa, mas é nunca. E entra, né? Pessoas que se relacionavam, né? E se decepcionaram com o outro, o companheiro ou com a companheira. Chamava aquela relação ali de amor. Esse dia Elizabeth estava no Instagram e falou assim, Alex, escuta isso aqui, ó. A pessoa falou assim, ô criatura, essa pessoa aí que você chama de bebê, está visitando outra creche. Aí às vezes o seu bebê ou a sua bebê visitou outra creche, você desiludiu com aquilo. Aí a nossa tendência, gente, é um ostracismo, é um egoísmo. A gente fala assim, nunca mais eu vou cuidar de mim, eu não quero nem saber do outro. Eu não estou falando que é para reconciliar com o outro, ou que é para suportar, às vezes, algum tipo de violência, não. Mas é porque esse comportamento nosso, ele prejudica os próximos relacionamentos. A gente se promete, eu não entro mais nunca numa dessa. Nós abandonamos projetos maravilhosos, porque às vezes decepcionou, alguma coisa deu errada, faliu. Aquela falência representou um grande aprendizado. Você fala assim, poxa, agora eu sei como não fazer. Vou continuar, vou persistir, porque agora eu tenho mais experiência. Não, esse trem não presta, esse trem não deu certo, eu não vou perder mais nada com isso e não sei o quê, eu vou zelar de mim e o egoísmo toma conta. E o mais interessante de tudo é que André Luiz, no livro Entre o Céu e a Terra, no capítulo 35, esse capítulo chama-se Reerguimento Moral. E lá um espírito chamado Antonina deixa o seguinte recado sobre egoísmo. Fala assim, ó, o egoísmo não se revela feroz tão somente em nossas alegrias. Muitas vezes, escuta isso, muitas vezes comparece também asfixiante e terrível em nossas dores. Isso se verifica quando em nossa mágoa pensamos apenas em nós. A cada um dá o direito de ser o que é, a mim o dever de ser melhor a cada dia. Mas o Chico, quando alguém pisava na bola com ele, ao invés da desilusão, dessa forma que está sendo colocada, ele pensava assim, nossa, ainda bem que não fui eu o agressor. Porque esse irmão está precisando de ajuda, ele está dodói da alma. A criatura está brutinha demais, é porque ela não está dando conta de falar assim, me põe no colo, eu estou carente, eu estou precisando de ajuda. Ela não sabe pedir, ela não sabe falar. Mas às vezes a nossa dor é tão grande, é tão terrível, é tão asfixiante, que aí nós deixamos o egoísmo tomar conta, a gente vira as costas para tudo e para todos e segue adiante. Então Jesus não veio aqui para exaltar esse egoísmo individual. Ele veio, diz Emmanuel, para traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo o trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Trabalho edificante. O que é um trabalho edificante? Seu trabalho é edificante? Qualquer trabalho pode ser extremamente edificante, não importa qual seja. Dia desses nós fomos acessar uma sala de embarque de um aeroporto por aí,
E aí você tem que mostrar o cartão de barco e tem alguém que fica lá simplesmente com um leitor registrando a passagem, autorizando passar. Ele fica o tempo todo do trabalho dele, ele fica ali. Todo mundo falava assim, próximo, 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 acelera, vai depressa e vira para cá. Aí a gente entrou numa fila assim, aí o moço com toda calma foi lá, Elizabeth mostrou, ele clicou, mostrou o outro, falou assim, boa viagem, sigam com Deus. Deu um sorriso. Falei, uai, será que esse camarada está com febre? Será que tem um trem errado com ele? Porque para nós ainda, né, mundo de expiação, o bem ainda é algo assim meio inusitado, né? Trabalho edificante, ele está tornando o trabalho dele edificante. E isso ainda possibilita que ele ganhe, né, ou conquiste o pão do corpo. Mas além do trabalho edificante, né, com Jesus, com esse roteiro de Jesus, nós temos revelado diante de nós os objetivos sublimes da vida. Qual que é o objetivo da sua vida? O que você está fazendo aqui? Qual o motivo da sua encarnação? Para quê? Esse povo que Deus pôs, plantou você no meio dessas criaturas aí. Para quê? Com Jesus a gente entende tudinho. André Luiz, no livro Agenda Cristã, ele fala que o rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar o obstáculo. Nós vamos ter que aprender. Porque se ele parar, a água apodrece. Neio Lúcio, no livro Colheita do Bem, tem um capítulo muito interessante, é o 13º capítulo, que chama No Dia de Célia. E lá ele fala sobre essa possibilidade de entender o objetivo sublime da vida. Ele fala que nossa meta é o amor divino vitorioso. E nossa embarcação é o serviço permanente aos semelhantes. Gente, não tem outra receita que não seja de São Francisco de Assis. É dando que se recebe. Essa é a matemática divina que funciona. Esse é o câmbio divino. Nós vamos ter que ajudar o padre. Nós vamos ter que dar uma força para o pastor, nem que seja uma prece. Nós vamos ter que ser mais complacente com esse médico que não dá conta de resolver os problemas que nós estamos levando lá para o centro espírita. Tem que ajudar ele. Se ele está desviando do caminho, nós vamos ter que oferecer bons exemplos para que ele retome a sua caminhada. É isso. Nós precisamos chegar no amor divino vitorioso. E a nossa embarcação, o barco que vai nos levar para atravessar esse oceano da vida, é o serviço ao nosso semelhante. Com Jesus fica mais fácil. Quero ser livre, Senhor, como os pássaros. Quero ser, alçar um longo voo ao teu encontro, voar no Espírito, sem medo de cair, chegar à praia do teu coração e mergulhar em teu mar de amor, banhar-me em tuas águas que curam, saciar a sede
e fome de ti. Senhor, eu posso voar, sair do chão, me levantar, alçar voo livre no Espírito, soltar as amarras que me impedem de ser teu. Senhor, eu posso voar, sair do chão, me levantar, alçar voo livre no Espírito, soltar as amarras que me impedem de ser santo e ficar contigo, ser teu amigo, ser livre e alçar voo no Espírito, alçar voo no Espírito. Talvez o título dessa música aqui nos ajude a entender o nosso objetivo, que é voar no Espírito. Mas nós estamos tão pesados, gente, que como é que voa? Então a lei da gravidade, ela funciona também do ponto de vista espiritual. Nós vamos voar verdadeiramente quando nós depurarmos até o nosso corpo perispiritual, que ele pesa também. E a lei da gravidade faz esse efeito. E a gente fica muito aqui, vinculado, grudado na matéria. Emmanuel clareia a proposta. Ele fala assim, lembra que a tua existência é jornada para Deus. Quantas vezes nessa sua encarnação você acordou, abriu os olhos ali antes de ir lá lavar o rosto, escovar os dentes, tomar um café e pensou assim, hoje eu preciso seguir pelo menos alguns passos na direção de Deus, porque o objetivo da minha existência é a jornada, a caminhada para Deus. Será que nós estamos caminhando, os nossos passos estão nos levando nessa direção ou estão nos afastando dessa direção? É uma resposta muito particular, né? Nós não viemos aqui projetar sombra na alma de ninguém. Esses questionamentos é para que a gente possa fazer esse mergulho dentro de nós, identificarmos onde nos encontramos, um cotô, para melhorar a direção da caminhada, entendendo para onde eu vou. O próprio Emmanuel, no livro Luz, o Caminho, capítulo 16, chama-se Obra Pessoal. Fiquei na vontade de pegar esse capítulo inteiro e fazer a leitura na íntegra aqui, mas eu sei que o tempo é restrito. Eu peguei um pedaço dele, mas eu peço licença para vocês, para redobrarem a atenção no que Emmanuel diz nesse texto. Ele fala assim, vou ler para não fugir da linha de raciocínio de Emmanuel. Se o homem pudesse apreender, trazer para dentro, a extensão das energias que o cercam, modificaria toda atitude que não evidenciasse a verdade,
renovaria qualquer conceito que fugisse do bem. Sabe aquele pensamento meio terrorista que a gente tem de vez em quando? Se a gente conseguisse enxergar a energia que aquilo atrai em torno de nós, nós modificaríamos o que a gente pensa. Há seres cujo padrão de vida, por enquanto, não poderá se distanciar em excesso das operações propriamente animais. Aí, um pouquinho à frente, ele pergunta assim: que lhes pede a existência fragmentária? Este Kim de existência, porque uma encarnação, como diz a espiritualidade maior, é como se você imaginasse um bloco de mármore de 100 metros cúbicos, né? 100 metros cúbicos é 100 metros para qualquer banda, mármore. Aí você imagina que um passarinho pousa em cima desse bloco de mármore e dá uma bicadinha nele. Essa bicadinha desse passarinho é uma encarnação. O que essa existência fragmentária pede para nós? E aí Emmanuel fala assim que nutrição e reprodução são meios. Comer e fabricar menino são meios para nós alcançarmos os nossos propósitos. O homem, portanto, diz ele, não tem por finalidade suprema o ato de comer e de perpetuar-se, porque nós já convertemos por nossa imprevidência em glutonaria e perversidade. Nós usamos a procriação para perversidade. Vocês querem que eu traduza glutonaria para o goianês? Para o goianês. Para o goianês todo mundo entende. Glutão é quem tem o zóio maior que a barriga. Vocês entendem isso que eu estou falando? Já escutaram isso alguma vez na vida? Não come para viver. Vive para comer. Tem mais gente morrendo de comer do que morrendo de fome. Será que é para isso? Muitos de nós estão aí, comer, reproduzir, dormir. E vamos que vamos, do jeito que está, para ver como é que fica. Uma vez por semana nós vamos lá no centro também, na casa de Maria, lá para nós escutar alguma coisa. Tem uma cantora lá essa semana, lá, eu vou lá escutar ela lá. Parece que ela canta bem. O fim de sua passagem no mundo é aprendizado, é a aquisição do espírito de serviço, é a obra de seu aperfeiçoamento através de trabalhos duros e persistentes. Esse é o propósito. A hora que você chegou lá na hora de fechar a tampa do caixão, como diz o ditado, largar o corpo lá e seguir viagem, né? Porque o que morre é o corpo físico. Aí você vai apurar, aí vem os diplomas. É aprendizado, é a aquisição do espírito de serviço, é o aperfeiçoamento. Está melhor do que quando chegou? Diz que piorar não piora, mas aumenta a caderneta de fiado. Por isso que quem é exilado de um planeta, igual os capelinos que vieram para cá, sofre demais num primeiro momento, porque não entende, véio. Ele não regride, mas também não progrode, como diz o povo lá do Goiás. Mas ele não regride, mas o planeta que ele vai habitar, ele vai estar compatível com a sua vibração. Aí vem um espírito que já tem zap-zap, esses smartphone que faz chover e volta para dentro das cavernas, gente, que lá nem sinal de fumaça não tem ainda porque não aprenderam a fazer fogo. O planeta é a oficina luminosa que jamais se encontrou acéfala. Você acha que o planeta não pensa? Quem te enviou, diz Emmanuel, ao trabalho da terra, está observando o teu esforço. Está tudo registrado, gente. Onde? Diz que tem uns computadores aí muito mais adiantados que esses nossos, sabe? Nos outros planetas, inclusive, para fazer backup. Mas tem uma cópia fiel
dentro de nós. Na consciência. Está tudo registrado. E vai chegar um momento que vai ter que fechar a contabilidade. E se tiver juízo final, o Tribunal de Contas é a nossa própria consciência. E nós somos o juiz da nossa própria causa. E, ao mesmo tempo, nós somos o promotor, o advogado de defesa, o réu, o carcereiro. É o que tranca, é o que abre a cela, é tudo. Nós fazemos tudo. É assim. Não peças muita apreciação dos que te cercam. Eles também são identificados por olhos vigilantes. Para de preocupar com a vida do outro. Deixa ele cuidar da vida dele, criatura. Vai cuidar da sua. Esses tempos atrás, nossa filha chegou em casa e falou assim, vocês sabem a vida? Que vida? Eu falei assim, cuida da sua. Ela falou isso meio na brincadeira, assim, eu dei vontade de dar um canga-leitão nela no primeiro momento, sabe, porque eu lembrei de como é que a minha mãe fazia, se fosse eu que tivesse feito um trem desse. Depois eu falei, você sabe que ela está certa? Tem sentido no que ela está dizendo aí. Cumpre o teu dever. Emmanuel, as gotas d'água fornecem uma ideia de nosso patrimônio coletivo. Mas não somos simples gotas d'água. Somos filhos de Deus e nossa tarefa pessoal se manifestará fatalmente na obra dele. Nós somos co-criadores. Cada pensamento, cada sentimento, cada palavra, cada atitude nossa impacta diretamente nessa criação divina. Por isso que Emmanuel fala, lembra que a tua existência é jornada para Deus. Nestes momentos difíceis, minha Mãe Maria está aqui, dizendo palavras sábias, deixe estar. Nas horas de escuridão, Maria segura nossa mão, trazendo palavras sábias, vai passar. Deixe estar, vai passar, vai. Confie nas palavras dela, vai passar. E quando nossos corações no amor se encontrarem, haverá uma resposta, deixe estar. Let it be, let it be, let it be. Haverá uma resposta, deixe estar. E quando escurecer a noite, uma luz virá me acalmar, brilhará um novo dia, deixe estar. Acordo com as melodias e Maria está entre todos nós, dizendo palavras sábias, vai passar. Deixe estar, vai passar, vai. Confie nas palavras dela, vai passar. Nestes momentos difíceis, minha Mãe Maria está aqui, dizendo palavras sábias, deixe estar.
Quando escurecer a noite, uma luz virá me acalmar, brilhará um novo dia, deixe estar. Let be, let it be, let be. Brilhará um novo dia, deixe estar. Vem amar, vai passar, vem amar. Escuta estas palavras sábias, vem amar. E vai passar. Diz que o bom das coisas ruins é que passa, né? E o ruim das coisas boas é que também passam. Nesse momento ainda que o mundo é transitoriedade total, porque nós necessitamos dessas experiências. Mas é o amor que possibilita que os momentos ruins passem e que os bons permaneçam. Emmanuel conclui a sua mensagem de forma assim fantástica. Lembrando que nós estamos aprendendo hoje sobre o capítulo 13, do livro Vinha de Luz, Não Confundas. Ele deixa uma questão aqui para nós. Em que objeto centralizas a tua crença, meu amigo? Quem que é a sua referência? A gente sempre repete para os amigos aqui da live, né? Esquece a Alex, esquece a Elizabeth, foca em Jesus. No caso aqui, de Uchoa. Olha a Dona Maria olhando para nós ali, aquela imagem ali que o Chico aprovou, Foca nela. Olha que referência fantástica. Albino Teixeira, no livro Caminho Espírita, trouxe um capítulo chamado Discernimento, é o capítulo 64. E ele diz assim, quem recebe uma fé raciocinada para o coração e para a cabeça, qual acontece na doutrina espírita ajustada ao Evangelho de Jesus, adquiriu o mais alto instrumento que se pode obter do mundo para construir em si mesmo a elevação do próprio destino. Eu não sei por que nós estamos procurando os gurus do mundo aí, para ver se acham uma solução mágica para a nossa vida. Nós temos um instrumento mais alto, que é a doutrina espírita, ajustada ao Evangelho de Jesus, porque esses livros aí, livro é um livro. Recorda, finaliza Emmanuel, que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo, para não sermos confundidos. Gente, você está cansado de tanta confusão? Fala a verdade. Tem hora que cansa. Tem muita gente que está nessa situação, olha para dentro de si e fala assim, eu não estou aguentando mais. Está custoso, está arrastado, nossa Senhora. Amanhece, anoitece, parece que os trens só estão piorando, está ficando mais difícil, eu não estou vendo saída para nada. Garra com Jesus. Então eu te convido nessa minha conclusão aqui a uma prece. Se coloque aí numa posição confortável, se você desejar. Você
Se quiser, descruze as pernas, os braços. Tenta respirar aí com mais tranquilidade. Sentir a respiração, né? Porque respirando tá todo mundo, tá, né? Sinta a sua respiração aí. Esses sacos de cimento que você está carregando nas costas aí, para que é isso? Larga isso, relaxa. Tira esse peso aí. Nossa Senhora, o que é isso? Essa testa franzida aí, ó. Vai lá, dá uma movimentada aí, vai relaxando, respira. Nós vamos falar com Jesus agora. Nós usamos muito essa prece aqui uns 6 meses que nós fizemos algumas orações às 3 horas da madrugada, conectados com esses irmãos de casa aí. Acalma meus passos, Jesus. Desacelere as batidas do meu coração, acalmando a minha mente. Diminua meu ritmo apressado com a visão da eternidade do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, dê-me a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos meus músculos e nervos com a música tranquilizante dos rios de águas constantes. Rios que vivem nas minhas lembranças. Ajude-me, Senhor, a conhecer o poder reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir o meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Acalme meus passos, Jesus, para que eu possa perceber no meio do insensato trabalho do dia a dia, dos ruídos, das lutas, das alegrias, dos cansaços ou desalentos, que eu possa perceber a Tua presença constante no meu coração. Acalme meus passos, Senhor, para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir para o meu próximo e calar-me para escutar a Tua voz. Acalme meus passos, Senhor, e inspira-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que eu possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Obrigado, Jesus, pelo dia de hoje, pela família que me deste, pelo meu trabalho e, sobretudo, pela Tua presença em minha vida. Que assim seja. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.
Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar e tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar e tudo vai passar. Só vocês. Deus mandou. Solta a voz. Deus mandou. Vamos lá. Não chore. Deus mandou que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, não chore. Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. E viva Jesus! E viva Maria! Amém! Parabéns para vocês! Muito obrigada pela presença, pela paciência, né? Hoje foi Maria que segurou aqui, porque estava difícil cantar, né? Com a voz assim tão seca, mas deu tudo certo. E a gente pensa assim, vamos fazer com amor que o resto dá certo, não é? Então, que nós possamos sair daqui hoje pensando que não interessa o que o outro faça. O meu dever é ser melhor a cada dia. O outro não pode me tirar do caminho. Então, que a gente leve essa mensagem e deixe estar, como diz a Maria, vai passar. Vamos confiar, levantar a cabeça e seguir adiante. Muito obrigada pela presença. Quem quiser levar os pendrives para casa para ouvir, tem pendrive de todo jeito ali. Tem um livro lindo que a irmã Sheila ditou lá em Israel,
nos caminhos que nós fizemos de Jesus. E eu gravei o livro também na voz, para quem tem preguiça de ler ou não tem tempo, põe o pendrive e vai escutando. E quando vocês fazem isso, vocês colaboram para que a gente possa estar em muitos lugares. Alex vai dar o seu tchau aí, seu boa noite. Acabou. Gente, é só agradecer. Nós fizemos uma prece antes de iniciar aqui, né, rogando a espiritualidade, a Deus, que tudo ocorresse em paz, e na nossa opinião foi o que aconteceu. Então a gente agradece ao Criador, agradece à espiritualidade, né, que sustentou o evento, que cercou essa casa de toda a luz necessária, toda a proteção. Aqueles espíritos que nos intuíram a cada um de nós, nós que estávamos aqui à frente usando os microfones, cada um que estava aí, né, nas suas reflexões, aos irmãos que se encontram em casa, né, em tantos cantos desse mundo, agradecemos a esses espíritos e, no caso, um agradecimento especial a vocês por essa caridade de emprestar o tempo, os ouvidos, para escutar nós dois aqui falando e cantando e escrevendo aqui na lousa aquilo que, na verdade, nós dois é quem estamos precisando de ouvir e ler. Eu espero, sinceramente, que a gente seja honrado com o convite para retornar nessa casa bendita e que esse retorno seja breve, porque a gente se sente restabelecido, né, após estarmos aqui. Que nós continuemos sempre com Deus, em paz e felizes. Muito obrigado.